Evangelho de hoje é Mateus 17, do 22 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abra a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai, entrega-la a eles por mim e por ti. Ao entregar-se por amor à humanidade e se deixar crucificar, mesmo sem ter nenhuma culpa, Jesus nos deu um grande exemplo, pois sabia que o seu sacrifício seria a chave para a redenção do homem. Como homem, Jesus também nos ensinou que, embora sejamos livres, filhos de Deus, nós temos encargos e obrigações sociais, as quais temos o dever de cumpri-las, como pagar impostos e taxas. Algumas vezes, quando estamos cheios de razão, batemos o pé e não aceitamos as imposições. Jesus, porém, diante da cobrança dos cobradores do imposto do templo, não se revoltou nem tampouco alegou ser filho de Deus, mas humildemente recebeu da providência divina a moeda para cumprir com a sua obrigação diante dos homens. O cristão verdadeiro segue o modelo de Jesus. Para não escandalizar, paga o que lhe é cobrado para o bem-estar social. A nossa fé também se manifesta por meio da abertura do nosso bolso. Os discípulos de Jesus ficaram tristes quando ele lhes falou que seria entregue nas mãos dos homens. Também precisamos ter consciência de que não podemos nos esquivar das obrigações, dos compromissos e até mesmo do sofrimento que o mundo nos impõe, pois a figura desse mundo passa. Deus proverá para nós tudo de quanto precisarmos para cumprir com os nossos compromissos sociais. O seguimento a Jesus não nos isenta de também participarmos do crescimento e conservação da obra criada por Deus. As perguntas de hoje são: você já tem consciência de que, mesmo sendo livre, filho de Deus, você tem obrigações para com os homens? Você costuma pagar os seus compromissos sociais sem murmurar? O que Jesus ensinou nesse Evangelho? Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse:
O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Reitera Cristo a profecia, já declarada em Cesareia de Filipe, sobre sua paixão e morte de cruz, para que os discípulos, ao verem-na cumprir-se dali a poucos dias, não se surpreendam ou escandalizem, nem percam a fé nele, por julgarem que o Messias não poderia sofrer uma morte tão infame. A cruz, no entanto, foi para os apóstolos motivo de escândalo, a ponto de todos eles fugirem amedrontados, deixando o Senhor a sós no Calvário. Eis porque Jesus quis pregar uma e outra vez o mistério da cruz, para que soubéssemos que Cristo quis ser morto e crucificado, não a revelia nem coagido, mas livremente, a fim de obedecer à vontade do Pai e redimir a humanidade. Além disso, quis o Senhor reiterar pela segunda vez essa profecia na Galileia, ou seja, após a sua transfiguração no Monte Tabor, depois de ter curado o menino epilético, deixando todos pasmados ante o seu poder, com o fim de moderar o entusiasmo das multidões e evitar que, depois da tão grande milagre, os discípulos insistissem na falsa ideia de que tinham do reino temporal do Messias. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes, devido ao anúncio da morte de Cristo, já que não queriam que ele morresse, nem que pela morte lhe fosse arrebatado o seu rebanho. É por isso que, como forma de aliviar a tristeza que já previa nos discípulos, Jesus acrescenta: mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os apóstolos, porém, não entenderam essas palavras nem a promessa de Cristo, pois ainda não eram capazes de as compreender. Eis porque duvidaram por algum tempo da ressurreição, e foi para lhes dissipar todas as dúvidas que Cristo teve de aparecer a eles várias vezes e mostrar por inúmeros sinais que havia verdadeiramente ressuscitado dos mortos. A tristeza dos apóstolos pode ser vista também como um símbolo da assídia, isto é, da tristeza espiritual que às vezes se abate sobre os fiéis quando consideram as dificuldades e renúncias que exige a vida cristã. Vai ser entregue, o matarão. Essa tristeza que leva muitas vezes ao abandono da oração e afasta dos sacramentos, quando não conduz, em casos muito extremos, à perda da fé, pode ser remediada de muitas maneiras, mas a de maior efeito é meditar frequentemente sobre o amor de Cristo, que, por nós tanto, padeceu a fim de nos abrir as portas do céu. E o exemplo dos mesmos apóstolos, que de abatidos e tímidos foram pela graça divina transformados em santos de primeira grandeza. Animados pela caridade de Cristo e edificados pelo testemunho dos santos, poderemos dizer com São Paulo: à medida que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também por Cristo as nossas consolações. Asseguro que a nossa presente tribulação, momentânea e ligeira,
nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Que Deus te abençoe. Bom dia.